Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um SPED Brasil Cast. Hoje, dia 14 de novembro, não deu 13 desse ano, hein? Mas estamos aqui fazendo a nossa conexão internacional. Vamos lá para o LinkedIn conectarmos o outro lado da nossa transmissão. Pronto, já foi. Vamos aguardar. Ele faz a conexão. E a gente espera só um pouquinho. E assim que ele entrar no ar, tá indo. 2 minutos. 2 minutos atrasados, Jorge Campos. Uma sexta-feira que todo mundo esperava, né? A gente vai ter que fazer a conexão de novo, porque ele não conectou. Cadê a nossa conexão? Não foi. Agora sim. Demora um pouquinho, né? Pronto. Agora a gente aperta o botão de transmissão, conexão internacional. Pronto. Transmitir ao vivo. Estamos transmitindo ao vivo. E agora oficialmente, bom dia a todos. 14 de novembro, sexta-feira 13. Amanhã é feriado, gente. Então, tecnicamente, você já está aí naquela base do sextou, só na cerveja, só no vinho, ou na água mesmo. Sexta-feira que todo mundo esperava, porque saiu finalmente a cartilha. Agora nós temos o projeto da reforma tributária antes e depois da cartilha. A cartilha vai resolver todos os problemas, todas as suas dúvidas, certo? Errado, gente. Não vai. Não vai resolver suas dúvidas. Ela vai ajudar, lógico. Tem lá alguns questionamentos importantes que as empresas fizeram. É a primeira, aliás, é a segunda versão. Existe uma versão não oficial que não foi publicada, a versão 1.0, mas sabe o que vai resolver as suas dúvidas? Ler a Lei Complementar 214, depois virar o RIBS. Então, nós temos várias camadas, né? Primeiro, essa versão aqui é a versão 1.30, tá? Ela pulou da 1.0 para 1.30. A 1.2 é aquela que apresentou lá no Porto Alegre e que a gente pediu ajuste. A gente, as empresas piloto. Bom, lá em Porto Alegre, gente, essa cartilha 1.20, o responsável pela cartilha, o Paulo Yamara, começou a apresentar, ele conseguiu em dois temas só, porque em 2 horas se esgotou. O povo não deixou muita pergunta em cima disso. Então, o que eu estava falando para você, o que vai resolver suas dúvidas, seus questionamentos, além, é lógico, dos testes que precisam ser feitos, ler detalhe da Lei Complementar 214, ler a o Ribes, que está para chegar. Olha só. Mas quando vai chegar? A cartilha do momento que você começou a falar até agora deu um mês. Então, gente. O RIBS depende dos congressistas, os nossos congressistas, né? A votação do PL 108. Uma vez aprovado o PL 108, pela urgência do tema, eles devem instalar o comitê gestor na sequência. E, na sequência, publicar o RIBS. Agora já temos até o portal. Essa semana, o portal foi, instalado, divulgado, publicado. Então, temos o portal do Comitê Gestor. E é interessante essa questão do portal do Comitê Gestor, porque pode parecer para muitos uma bobagem, mas não é. Deixa eu só atualizar aqui o meu o LinkedIn. Eu já vi que o Francisco, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindos. Mas eu estava falando da plataforma do Comitê Gestor. Lá em 2006, quando tínhamos a discussão
da publicação, da divulgação das informações do projeto SPED, nós tínhamos, as empresas tinham receio de que o portal fosse mantido pela Receita Federal e, como tal, reconhecido como um site da Receita. Só que naquela época nós não tínhamos a organização que tem hoje, né, à disposição. Lembra, o Projeto SPED foi pioneiro de reunir um monte de Cefaz ao mesmo tempo, junto com Receita, ou quase junto, né? A gente aprendeu a entender o relacionamento dos estados com a Receita Federal. Então, acabou ficando na mão do CEP, o CEP publicou o portal do SPED. Muito tempo depois, aí veio a plataforma dos DFEs, que é mantido pela Procerges, justamente por conta dessas querelas que acontecem de vez em quando, atualização da novidade, né? Eu lembro que uma vez eu publiquei uma nota técnica no meu portal, o portal SPED Brasil, e fui lá no LinkedIn e informei: olha, já está no ar a informação, a nova nota técnica. Aí uma pessoa foi direto no site do SPED, mantido pela Receita. E ela teve a pachorra, imagina, olha, ela teve a pachorra de ir lá no LinkedIn e falar: Jorge Campos, não existe nada, não achei nada no portal. E eu respondi: sim, porque você foi direto no site, não foi na minha publicação. Eu me dediquei para colocar a informação para você. Se você tivesse ido, você saberia que existe um outro portal que estão sendo publicadas as notas técnicas. Enfim. Professora Ana Lídia, bom dia. A professora premiada da semana, a melhor professora de reforma tributária do país. Maurícia Abra, bom dia, tudo bem? Então, só para destacar que também existe essa disputa ou essa questão de querer separar o que é o ambiente da Receita e o que é o ambiente dos estados. Agora, muito bem marcado, né? O portal do Comitê Gestor vai publicar os temas relacionados a eles. O portal da CBS, do GT, da Receita Federal, vai estar, sei lá onde. Não, está lá no portal deles. E o Comitê Gestor do município, tá? Tem mais um Comitê Gestor do IBS municipal. Esse fica lá na nota fiscal eletrônica, por enquanto. Eliana, Ana Maria Costa. Oi, Aninha, tudo bem? Duas aninhas, duas Anas na mesma live, não é fácil, não é para qualquer um, hein? Bom, vamos tocar o nosso barco porque tem assunto pra caramba. Ah, a cartilha, gente, eu estava comentando da cartilha. A cartilha a gente vai dar nome diferente, vai ser Reforma Suave, né? Tinha cartilha Caminho Suave, vai ser Reforma Suave. Ela traz aqui algumas coisas que o comitê gestor, né, pensou em termos de operação. A gente vai solicitar vários temas serem incluídos aqui. Um deles, por exemplo, é exportação e importação. É o primeiro detalhe, a primeira foto, segunda foto dos eventos, vai, corrigindo. Mas já dá um bom caldo. Aqui você já consegue pensar nos seus processos. Então vamos fazer o exercício, né? É, vamos pegar a página 13 da cartilha, gente. Não quero mudança de competência, esse assunto já deu o que tinha que dar. Vamos falar do imobilizado, né? Acho que o imobilizado é bom porque várias perguntas chegaram lá na página 27 e ele pergunta: em que momento que eu gero o imobilizado? Hoje, no cenário de hoje, você faz a nota no final do mês, certo? Correto. A apropriação, tal, a imobilização, a apropriação do crédito, né? Para o cenário IBS, ela tem que acontecer no momento que você imobiliza. Comprei o produto, estou lançando a nota, opa, vou mandar o evento naquele momento. E aí ele fala assim, ó, eh,
O contribuinte deverá emitir este evento quando o bem adquirido for integrado ao ativo imobilizado, permitindo que o sistema do comitê gestor identifique as hipóteses de aplicação ao respectivo crédito apropriado nessa aquisição, quando for o caso, do prazo para análise dos pedidos de ressarcimento. Porque pode ser que você peça ressarcimento, você não tem mais crédito para. Você tem muito crédito. Então você fala, não, quero esse ressarcimento aqui. Ele vai analisar. Lembre que o ressarcimento ele está preso aos projetos, projeto da conformidade. Se você tem nota a mais, você vai receber esse ressarcimento em 30 dias. Se você não tem, vai ser 60 ou 180 dias. Durma no barulho desse. Então fique atento aos de hoje, né? Foi criado, está lá no PL 108, um novo programa de conformidade da reforma, mas olha o de hoje, né? O Sintonia, ah, o Confia, o Nos Conformes, o Arretado, o Pai d'Égua, o Contribuinte Legal. Que nota que você tem hoje nesses projetos? Porque é isso que vai valer, tá? Então, voltando aqui ao nosso imobilizado. A nota foi escriturada hoje, pô, lançou. É ativo imobilizado. Quem lançou? Você ou o fisco? A partir do IBS, o fisco, a partir do momento, ela já está na mão do fisco. Aí você tem que falar, fisco, olha, essa nota aí, esse ativo, essa mercadoria, até então mercadoria, é um ativo imobilizado. Aí você vai mandar um evento, ele vai tirar da escrituração padrão dele e tratar como ativo imobilizado. Tem que ser no mesmo dia que você receba a nota, porque senão ele vai apropriar aquela mercadoria, o crédito daquela mercadoria, de uma forma diferente da sua realidade, né? Entenderam? Ah, mas como? De forma diferente da minha realidade. Porque é isso que a gente está falando. Você tem crédito de ativo, você vai querer se ressarcir. Você não quer que o fisco compense na sua apuração porque você está montando uma fábrica que tem muito crédito. Ponto. Tá bom? Então, olha só a dinâmica do mundo paralelo. No mundo ICMS, a partir de 2027, você vai escriturar essa nota, CFOP, normal, e vai lá no final do mês, se você não mudar o processo, fazer a apropriação, o lançamento desse ativo. No mundo IBS em paralelo, o fisco precisa do seu evento no momento da compra, no momento do lançamento contábil para você, para ele já tratar como ativo. Times diferentes. Eu sugiro que você traga tudo para o mesmo tempo. Para não fazer um assunto agora e depois deixar o resto do ICMS para depois, descasa essa operação, pode esquecer, tem uma porção de coisas que podem acontecer nesse interregno, tá bom? Então, é por isso que eu estou falando desde o ano passado, se você vai fazer a apuração, se o fisco vai te dar uma visão, olha só, hein? Uma visão de apuração, não é apuração, diária. Qual a dificuldade de fazer isso para o ICMS? Qual a dificuldade de você antecipar as operações de conta gráfica? Como é que você chama outros débitos, os créditos? Qual é a questão de você, a dificuldade de você trazer isso para o momento do fato? Olha só que legal, né? Aqui, agora, no momento em que o fato acontece, dá para fazer até um programa aí, né? Então, essa é a grande dificuldade das empresas, da área fiscal, é separar o que era no mundo ICMS até então e trazer tudo para o cenário atual. E aí, sobre isso, eu vou te contar um segredo. Lá na reunião de Porto Alegre, aparecendo aquela história do protocolo de Quioto, da reunião da COP de Quioto, enfim. Lá na reunião de Porto Alegre, o Fisco falou que eles estão trabalhando num grande ajuste CNF para diminuir esse mundo paralelo. Como assim diminuir?
Foi uma pergunta que eu provoquei, né? Que assim, hoje eu tenho questões paralelas, né? Ah, eu tenho que tratar de um jeito o ICMS, porque o ICMS tem uma previsão X, e no mundo do IBS é outra tratativa. Então, eles estão tentando equalizar isso aí para ficar todo mundo no mesmo patamar. Ó, que legal, hein? Será que é bom isso? Tem coisas que podem ser boas, tem outras que não. Mas então, eu já estou te antecipando. O que ele quer é que você faça tudo que relacionado ao IBS também replique para o ICMS. Nada melhor do que você já antecipar esse processo, né? Então vamos olhar o que que eu tenho hoje de operações. Ah, eu vendo produto semi-elaborado para a Zona Franca com IPI que eu preciso estornar o IPI. Opa, vamos fazer isso no final do mês? Não, faço agora, na venda, entendeu? É essa dinâmica que eu preciso tratar. Você tem aí na sua conta gráfica um calhamaço de situações. Você já parou para pensar? Que é nota de débito, que é nota de crédito. Eu vou ter que fazer um evento para isso. Tenho que falar com o meu cliente, porque o meu crédito presumido depende do aceite dele e vice-versa. Então, tem aí algumas práticas que agora, com a cartilha, você se sente até incentivado a, a tomar essas novas decisões para melhorar a apuração, que não é mais tua. Eu vou falar disso com a minha sócia, a Gislaine Nogueira, no dia. Que dia que vai ser mesmo? 17 de novembro? 21 de novembro. A gente vai falar dos aspectos da apuração assistida, porque o fisco que vai fazer. Se o fisco que vai fazer, o que que eu preciso passar para ele da minha operação que ele não conhece? Ele não falou. Melhor, você não falava para ele que era complicado fazer a apuração? Tá bom, ele falou, agora ele está vestindo a camisa da sua empresa. Colocou o boné da área fiscal e vai fazer a apuração para você. Agora, lembre-se, você precisa passar informações para ele. Quais informações você vai passar para ele? Você tem noção? Que mundo é esse da apuração assistida? Tudo que você faz na mão, você vai mandar para ele. Ah, mas não vou fazer mais nada? Não, calma. Calma que tem. Deixa eu molhar o bico, eu não esqueci da água. Dona Gislaine, ela está falando que é dia 25. Cabeça de vento, né? Não, dia 25 é a nossa live, tá? Às 11 horas, nesse horário delicioso que você gosta, que a gente chama de aperitivo para o almoço, tá bom? É, das 11 ao meio-dia, isso aí. A gente vai estar lá em São Paulo. Então, é na Paulista? Eu não lembro. Nessa aqui, eu não sei o endereço, não, tá? Depois você me fala onde que é. A Nádia está falando assim: no caso de imobilizado, construção do Parque Fabril, que iniciou no ano de 2025 e conclui em 2027. Em que momento eu faço crédito quanto ao ano de 2025 e 2026? Acumulei valores. é, Teria crédito de PIS/COFINS pela depreciação? Como fica? Nossa, Nádia, Nádia declarar, tá? Tô brincando. Você tem aqui uma consultoria boa. Eu estou falando assim, o que que acontece com o ativo imobilizado hoje, né? Vamos falar de hoje. Você só toma crédito quando esses bens entrarem em produção. Ah, não vai entrar em produção em 2025, não vai entrar em produção em 2026 e vai entrar em produção só em 2027. Mas eu já comprei o bem no ICMS, não era a legislação do IBS, então não há o que se falar em apropriar IBS de uma operação que foi comprada com ICMS. Assim, aí lá em 2027 você vai apropriar conforme a legislação atual. Basicamente isso. Se você comprar o bem a partir de 2026, aí sim você está sob a égide da apropriação do IBS, e a partir de 2029 você apropriará IBS proporcional
ao que determina a lei. 10% para 2029, 90% para ICMS, 20%. Então, é esse paralelo que eu esperava que fosse eliminado. Esse paralelo não vai, porque tem aí a dosimetria do crédito, né? 10 por 90, 20 por 80, 30 por 70 e assim por diante, até zerar em 2032, 33. Entendemos? Então, bens adquiridos, instalados. Então, vou pegar um exemplo que eu tive lá na produção de serviços, né? Na fábrica de serviços. Foi comprado lá uma embaladora, 4 metros de fundação. Levou 3 a 4, 5 meses para instalar. E aí ela começou a ser produzida. Compramos num período e só tomou crédito a partir do momento em que ela efetivamente começou a produzir. A mesma coisa aqui. Se não entrar em produção em 2026, sinto muito. É assim que funciona a legislação atual. Muitos empresários ficam bravos com isso e por isso foi corrigido na reforma. Ao passo que na reforma você já apropria no momento que você compra, 100%. Aí tem aquela questão, vou instalar uma fábrica em algum lugar. Vou instalar agora ou vou esperar a nova lei? Aí soltaram a depreciação acelerada para ver se resolvia essa dúvida, né? Vou fazer aquisições de imobilizado em 2030 ou eu vou esperar o meu ativo imobilizado, as minhas máquinas, elas conseguem esperar até 2033, onde eu tenho crédito full? Porque enquanto não for crédito full, gente, 20% IBS, 80% ICMS naquela proporção de apropriação de créditos. Não tem chabu. Então, você está falando para a gente retardar a atualização do parque Fabril até 2033? Não, não estou falando nada disso. Eu estou falando a regra que estabelece esse tipo de análise na companhia, esse tipo de planejamento. Aí cada um analisa conforme a sua realidade, o seu desenvolvimento tecnológico. Em alguns casos, eu já ouvi aí de empresas que eles falaram assim: olha, eu consigo segurar, vou terceirizar a produção no que eu puder nos novos produtos, e aí, quando eu tiver o crédito full, aí a gente instala, a gente compra as máquinas. É um critério de cada um. É, diminui a margem, porque eu vou ter que terceirizar, mas ao mesmo tempo retardo a compra e, enfim, a apropriação dos créditos. É algo a se pensar. Porque lembrem, se você gerar muitos créditos antes de 2033, esses itens todos vão lá para a vala comum do crédito acumulado para ser compensado em 2040, se não houver a mudança da lei. Tá bom? É, o que mais que nós temos aqui? Tem alguma pergunta mais? Não. Então eu vou para a minha pauta aqui, que eu atrasei bastante, gente. É, ICMS-ST, a grande pergunta, como que eu vou excluir? Então vamos pegar o substituído, né? O imposto ST foi pago lá pelo fabricante, isso aí foi sopesado, foi compensado, foi incorporado ao produto na mão do distribuidor. Mas eu tenho que excluir, né? Preço net. Mas já foi pago. Vou fazer como? Média móvel, média ponderada? Ninguém sabe. Arrisco a dizer que o fisco também está querendo acabar com o imposto do ICMS-ST antes de entrar o IBS em operação, tá? Para não dar essa dor de cabeça. Então, não viaja na história de muita gente aí que se o fisco não deu posição, não sou eu que vou fazer, tá? E ICMS-ST, MV ajustado, tudo isso está na mão, talvez, eu acredito piamente, piamente é uma pia em cima da cabeça, mas eu acredito piamente que no Ribes, olha como a gente deposita fé e esperança naquilo que não está na mão da gente, né? Eu espero
acredito que no RIBS venha todas essas normativas. Já fomos informados, por exemplo, que a questão do preço de mercado, valor de mercado, tem lá um compêndio no RIBS, só para você ter ideia de como está a coisa. Consumo pessoal. Também tem aí páginas do Ribes para explicar o consumo pessoal. E nós tivemos aqui, vou comentar, lógico que eu não vou deixar de comentar, o que tem na cartilha sobre o barbeiro. Olha só o barbeiro, gente. Ele dá o exemplo que o barbeiro quer ampliar a sua atividade e então vai colocar, o meu fez isso. Colocou lá uma geladeirinha, umas cervejas, tem que comprar cerveja mais cara, né? Porque aí vende mais. Porque assim, quando você vai comprar, cortar o cabelo, é um momento, né? Uma vez por mês. Você não vai todo dia. Então, tomar a melhor cerveja, a Serra Malte. Eu gosto de original, né? Mas, de repente, põe outra cerveja lá que, aquela de trigo holandesa, sei lá, que é mais cara, inclusive, né? A nossa, dizem que na casa noturna, não conheço esses lugares, a cerveja chega a custar R$ 10 a latinha. Meu Deus do céu. E ele não paga o complemento para o fisco, tá? Bom, de qualquer forma, aí ele coloca lá e vai se vender cerveja. O que que vai acontecer? Ele vai aumentar a receita dele, correto? Beleza. Só que tem um problema. Ele não vai tomar crédito da cerveja, porque não é o core dele. Atividade é corte de cabelo, serviço. Não tem no KNAI venda de cerveja. Errado o exemplo do fisco, né, de hoje. Aí a gente já brincou, então vamos mudar a atividade do barbeiro. O barbeiro vai ser bar, não beiro. O beiro deixa de lado. E vem, como bar, ele tem direito a muitos mais créditos do que como o barbeiro, que é serviço, né? Então, o que que vai fazer? Ele vira bar e oferece, compre 10 cervejas e ganhe o corte, ou pague R$ 1 no corte e tome cerveja. É uma brincadeira, mas tem seu sentido. Ah, mas eu tenho receitas novas, vou ter que mudar o contrato social, acrescentar o KNAI? Vai, para colocar essa atividade nova aí, tá? Aí você segrega. Acho que nem mais precisa disso. Antigamente, quando você tinha duas atividades no mesmo estabelecimento, ou fazia um depósito específico de produto no armazém, você tinha que segregar e separar. Ah, Mestre Josué está pedindo a fonte sou eu. Então, entendeu, gente, que legal essa questão da cartilha? Aí a Neia, foi a Neia que perguntou. Aqui a gente dá o nome, não tem problema, e deixa o Moraes correr atrás. Não, é assim. Quem que perguntou? Foi. Pam, 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 pam. Foi a Neia mesmo. Que ela perguntou o seguinte: se ele tem uma receita adicional. Isso vai compor a nova base dele. Sim, a nova lei diz isso. A receita. Mas como o físico vai ter isso? Gente, olha só, tem coisa que eu não posso dizer aqui ao vivo, tá? Então, disse lá no nosso comitê, a ANEA, ela participa do nosso comitê tributário, o GEIFES, criado lá em 2009, para discutir essas questões. E cada um lá põe os seus temas. Então, tem coisas que eu não vou dizer publicamente, não posso, mas num ambiente fechado a gente comenta algumas coisas. Então, só para lembrar, a nova legislação exige que as novas adicionais receitas componham a nova base de cálculo do Simples. Aí, como que isso vai ter? Ainda não está definido se o Simples vai ter um PGDAS novo, o Simples 2, né? Gerando créditos, se vai ser uma outra declaração, enfim, isso deixa para as discussões. Inclusive, agora que eu lembrei, lá na nota de serviço também, a nota de serviço e adequação é um projeto do comitê do GT IBS municipal. Quando fala em simples, eles falam, não, espere a discussão lá do comitê gestor principal com a Receita, os dois estão se entendendo para ver qual é a tratativa e não acabar.
com o Simples. Por enquanto, fica isso só no comentário. Vamos aguardar o Ribes. E olha, no Ribes não vai tratar isso, e eu duvido. Tem outro item que eu queria comentar com vocês. Falamos aí do ICMS, do Simples, a apuração assistida. A gente vai falar no dia 25 de novembro, as implicações, como que você vai fazer para fazer essa transição. Delargar, não, fazer a transição. É, tem alguns temas que eu não sei se vocês estão acompanhando em relação ao layout da nota de mercadorias, né? Vocês viram que nós tivemos a nota 131, deu uma dor de cabeça, gente, vocês não têm noção a história da Zona Franca. Ainda tem mais questões que estão pendentes ainda com o fisco, e nós estamos, principalmente sobre crédito presumido. E vamos ter um round aí para discutir, abrir essa discussão com eles, porque são particularidades que dependem do time Zona Franca da reforma tributária. Tem um time específico para isso. E nós mandamos também questões relacionadas à exportação e importação também. Tem lá particularidades. A exportação e exportação, na legislação, você sabe, né? Ele abriu algumas novidades interessantes, né? A compra no mercado interno, o benefício da compra no mercado interno para também no mercado interno para drawback, que não tinha. A isenção ou suspensão, se você preferir, para os serviços que antecedem a exportação. Você sabe disso? Armazenagem, transporte, como tinha. Lembra? No ICMS, a gente discutiu muito com o fisco se o frete de Campinas até o porto de um produto que vai ser exportado, ou seja, o produto não tem tributação, se o frete no mercado interno ou o frete de Campinas até o porto seria ou não tributado. Muitos fiscos disseram sim, outros disseram não e foi uma briga. E aí no IBS, esse produto, esses serviços que antecedem a exportação ou importação, importação tem, não serão tributados, tá bom? Bom, pessoal, chegamos a 34 minutos, eu passei da conta, aí faltaram temas aqui, eu vou deixar para a próxima semana. Agradeço a sua participação. É, bom final de semana, bom feriado. É, a gente encerra a semana com a cartilha, então divirta-se aí na leitura da cartilha. Tiver dúvidas, manda para a gente que a gente trata na sexta-feira que vem as questões relacionadas à cartilha. E na semana que vem está prevista a liberação do ambiente da nota de serviços. Vamos esperar. Às vezes não dá certo, tá, gente? E porque está sendo esperado para permitir que você assine com o certificado da matriz, o CNPJ raiz, o certificado único, não vai precisar ter esse certificado da filial. Isso é que todo mundo está esperando. E hoje já está sendo testado, a semana inteira se testou no ambiente restrito, chamado de homologação, e a semana que vem está previsto aí subir isso para produção, inclusive com o ambiente lá de IBS-CBS, tá bom? Um abraço a todos, bom final de semana. A gente encerra, aqui tem que encerrar em fases, porque desliga um para depois desligar o outro. Cadê ele? Memória. Tchau. E encerramos o Zoom e a gravação.